Os Estados Unidos confirmaram que a lista de Donald Trump vai muito além do ministro Alexandre de Moraes. Na lista de sancionados tem gente do STF, do TSE e dezenas de outras autoridades. Gente, essa novidade eu trouxe aqui para compartilhar com vocês porque ela alegrou o meu dia e eu espero que alegre o seu. Espero que todos nós fechemos a semana com uma chave de ouro. Uma apuração da CNN verificou com fontes do governo americano que a lista de punidos que vão perder o visto e vão ser barrados de entrar nos Estados Unidos já existe. E essa lista inclui mais gente do que você pode imaginar. Não sei se você lembra da época da Lava Jato que a gente teve a lista do Janot. Era uma lista dos corruptos que seriam investigados. E agora a gente tem a lista de Donald Trump. A lista de Trump dos abusadores de direitos humanos, dos abusadores da liberdade de expressão, que vão ser punidos e sancionados. E eu vou mostrar essa notícia agora para você, e no final a gente vai dar risada juntos com uma bravata do ministro Alexandre de Moraes, que continua por aí dizendo que o STF está muito tranquilo, que eles não estão com medinho nenhum, ao mesmo tempo em que eles tomam uma série de medidas desesperadas. Bora então direto aqui para a grande novidade para você curtir comigo. Olha aí. Fontes próximas do governo de Donald Trump relataram à CNN Brasil que o governo dos Estados Unidos analisa dezenas de nomes de brasileiros que devem receber sanções, além de autoridades e familiares. Segundo a apuração da CNN, a lista inclui também funcionários e ex-funcionários do Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo. Gente, dezenas de funcionários, dezenas de pessoas, seus familiares, todo mundo num bolo só. Olha aí. O Tribunal Federal, além de juízes, advogados e pessoas com formação e atuação de segurança. Cada caso será analisado com base na Lei Magnitsky, que permite ao governo dos Estados Unidos impor sanções a indivíduos e entidades estrangeiras que são responsáveis por violações de direitos humanos ou corrupção grave. Inicialmente, segundo fontes com quem eu conversei, está prevista apenas a suspensão do visto, mas não está descartada a ampliação de outras medidas, tanto a brasileiros quanto a cidadãos e autoridades de outros países. Gente, que notícia boa! É bom demais para ser verdade. Bora olhar aqui a notícia escrita da CNN para eu compartilhar com você, porque a gente precisa ler isso aqui de novo. Porque quando é tão bom para ser verdade, a gente tem que ver, tem que rever, tem que rever para a gente acreditar, né? Então, olha aí, olha o que diz aqui essa matéria da CNN. Ela diz, a lista inclui funcionários e ex-funcionários do Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal, além de juízes, advogados e pessoas com formação na área de segurança. Gente, que espetáculo! Olha, nem os melhores sonhos, nos meus melhores sonhos, eu imaginei que a lista seria tão extensa. Que beleza, hein, gente? Eu não queria estar agora na pele da assessoria do Moraes no STF ou no TSE, daqueles juízes auxiliares e assessores que usavam sua criatividade para perseguir ilegalmente os desafetos do ministro. Mas não são só eles, não. Tem até aí advogado no meio dessa lista de punições. Tem pessoas com formação e atuação na segurança, o que parece significar, é claro, agentes e delegados de Polícia Federal, como o delegado Fábio Schor, que é o principal executor das ordens ilegais do Moraes. Mas não se animem muito não, viu, pessoal? Porque aqui, ó, pensando melhor aqui comigo, pensando melhor, eu não sei se é tão bom assim, viu? Porque, afinal de contas, esse povo todo aí tá absolutamente tranquilo, despreocupado, estão assim, zero angustiados com essas punições, como pelo menos eles querem fazer a gente acreditar por meio dos seus porta-vozes da imprensa. Olha só o que os ministros da STF plantaram nesta coluna aqui do Guilherme Amado. Olha aí comigo, ó. Alinhados a Moraes, Barroso e Gilmar entraram e saíram dos Estados Unidos numa boa. Ah, que canalice, gente. Olha isso aqui. Ele fala que o Barroso e o Gilmar foram recentemente aos Estados Unidos, entraram e saíram numa boa e que as entrevistas deles na imigração foram normais. Mas isso é óbvio, gente, porque o Marco Rubio ele anunciou a nova política de Estado nesta semana, no dia 28 de maio. E eles viajaram aos Estados Unidos meses atrás. É inacreditável como uma notícia dessa nos trata aí como idiotas. E aí ele ainda manda essa aqui, ó. Olha aí comigo, ó.
Desde que o secretário de Estado falou no Congresso americano sobre a possibilidade de sanções, a medida era esperada. O clima entre os ministros é de tranquilidade. É muita sabugice, é muita submissão aos donos do poder, é muita repetição do que os ministros falam de modo acrítico, sem analisar, sem criticar, sem submeter uma mínima análise de um dedo para baixo d'água. Na mesma época das sanções, gente, presta atenção, na mesma época que essas sanções, essas punições começaram a ser ventiladas agora na imprensa, se tornar mais concretas, o Marco Rubio confirmou que ia acontecer, presta atenção no que aconteceu. Eles instauraram inquérito contra o Eduardo Bolsonaro, eles mandaram ouvir o pai, Bolsonaro pai, e eles disseram ainda que vão prender o Bolsonaro pai até julho. Na imprensa, eles ainda adiantaram que eles vão condenar o Eduardo Bolsonaro, 5 ministros falaram com a imprensa falando isso. Eles retomaram ainda a regulação das redes sociais. Eles acionaram o Itamaraty e eles exigem atualizações diárias do Itamaraty. E é claro, tudo isso porque eles estão assim, muito tranquilos, né? E olha só essa aqui nova do ministro Gilmar Mendes, que saiu na coluna do Lauro Jardim no jornal O Globo, sobre o que ele anda dizendo aí nos bastidores. Olha o que ele disse. Não fará diferença na vida de nenhum ministro não poder viajar aos Estados Unidos. Para quem insiste no tema, o ministro Gilmar prefere uma tirada espirituosa. Ele diz que problema de verdade seria se as sanções fossem feitas por Portugal. Gilmar é dono de um apartamento em Lisboa. A gente sabe, viu, ministro Gilmar? A gente sabe do seu apartamento em Lisboa. A gente sabe, inclusive, que o senhor tem bem mais do que um apartamento em Lisboa. O senhor tem o infame Gilmar Palusa, aquela farra jurídica, travestida aí de evento acadêmico, em que você leva metade da República para Portugal para convescotes, no mínimo, antirrepublicanos e antiéticos entre as maiores autoridades do Brasil e empresários, vários deles envolvidos em escândalos de corrupção ou que têm interesses em processos que você e outros ministros vão julgar no STF. E sabe-se lá o que vocês conversam, que acordos são feitos tomando vinho do Porto e comendo um bom bacalhau. Mas continua assim, viu, ministro? Continua colocando na imprensa como vocês estão tranquilos, como ninguém vai se importar quando ir mais para os Estados Unidos, quando tem ministro que vai todo ano e passa uma temporada lá estudando em universidades como Harvard. Continua aí dizendo como vocês estão tranquilos, porque essa necessidade de vocês de afirmar na imprensa que estão tranquilos só faz a gente se divertir e entender o que realmente está acontecendo. Quem não conhece o STF, que te compre e que compre essa narrativa, essa versão aí do STF. E agora, você que está aqui comigo, me conta a sua opinião. Dá para acreditar nessa balela de que o clima no STF é de tranquilidade? Me conta aí nos comentários, curte o vídeo, se inscreve no canal, clica no sininho para você não perder nada por aqui e eu deixo para você um grande abraço e até o próximo vídeo. A movimentação dos Estados Unidos em direção à responsabilização de autoridades estrangeiras com base na Lei Magnitsky é um gesto corajoso e necessário diante de um cenário global cada vez mais marcado pelo autoritarismo disfarçado de institucionalidade. A criação de listas de sanções, como a que vem sendo discutida nos bastidores diplomáticos, representa um avanço concreto na defesa internacional dos direitos humanos e da liberdade de expressão, valores universais que não podem ser relativizados por conveniências políticas locais. O gesto de Washington envia um recado claro: o poder estatal, por mais revestido de formalidade que esteja, não pode estar acima de princípios fundamentais. Quando governos ou instituições utilizam sua estrutura para perseguir opositores, calar vozes dissonantes ou interferir de forma desproporcional no debate público, rompem com os limites do Estado de Direito. E nesse ponto é legítimo e bem-vindo que nações democráticas exerçam sua influência para coibir tais práticas, especialmente quando há indícios sólidos e reiterados de abuso. É natural que aqueles que se beneficiaram de uma posição privilegiada por anos tentem desmerecer ou ironizar o impacto dessas sanções, mas isso não diminui o peso simbólico nem prático que elas têm. Elas expõem o isolamento de autoridades que já não contam mais com o respaldo automático da comunidade internacional e, ao mesmo tempo,
fortalecem a confiança de milhões de cidadãos que se sentem desamparados diante de um sistema que muitas vezes ignora os princípios básicos da imparcialidade e da justiça. A narrativa da tranquilidade por parte de figuras que sabem estar sob escrutínio internacional é uma tentativa de controlar os danos. Mas o simples fato de precisarem reafirmar essa calma repetidamente já demonstra incômodo. O silêncio diante da crítica pode ser sinal de força. A insistência em negar preocupação é, na maioria das vezes, uma confissão disfarçada. Importante compreender que o cenário mundial mudou. O monopólio da verdade não pertence mais aos centros de poder. Com a democratização da informação e o engajamento das redes sociais, os cidadãos tornaram-se vigilantes, informados e exigentes. A pressão internacional, somada ao clamor popular, pode e deve servir como freio para abusos travestidos de legalidade. O recado, portanto, é claro: ninguém está acima da lei, nem mesmo quem a interpreta. A nova geopolítica dos direitos humanos exige transparência, respeito às liberdades e compromisso com os valores democráticos. Sanções, como as que estão sendo estudadas, mostram que ainda há caminhos para a justiça, mesmo quando os mecanismos internos falham. E para quem defende a verdadeira democracia, isso não é motivo de medo, mas de esperança.